Então, galera, continuando, né? Nosso videozinho, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do senso comum, né? Que foi o que a gente finalizou aí, né? A gente tem muito aquela questão de dizer, fulano fala alto, fulano não tem educação, fulano come com a boca aberta, né? Fulano não tem educação, fulano não tem cultura, né? Não confundam cultura com educação, não confundam cultura com etiqueta, né? Isso não é cultura. Cultura é modo de vida, né? Tanto que quem vai estudar a cultura de certa forma é a antropologia. A gente ainda vai ver um pouquinho mais a fundo sobre a antropologia, mas a antropologia é que estuda esse conceito cultural, porque a cultura explica o comportamento do ser humano, né? A antropologia estuda de certa forma o comportamento humano, né? O comportamento humano aí a antropologia vai estudar. Então a cultura ela efetiva o comportamento humano, né? Então, todos nós temos cultura. O índio no se vestir ou no não se vestir é cultural. O banho, o tanto que eu sempre digo para vocês, algo que a gente tem aí de em comum, de que a gente buscou da cultura indígena, né? O banho diário. Para quem gosta, né? Para quem não gosta, ficou com aspecto europeu. Mas essa questão da gente tomar banho todos os dias, né? Mesmo em dias frios, né? Por mais que a gente viva num clima muito quente, que falar em frio aqui, por exemplo, em Camaçari é muito complicado, mas tem gente que diz que sente frio aqui em Camaçari, né? Mas assim, mesmo em tempos frios a gente toma banho, pelo menos eu tomo, né? Não sei todos vocês, mas eu tomo banho. Então, é cultural dos índios, né? Na Europa não é tão cultural isso, né? A Europa, por ser uma região mais fria, né? Eles não têm essa cultura do banho diário. Tanto que é esse aspecto que vai chamar a atenção dos portugueses quando eles chegam aqui. E essa visão portuguesa, ao chegar no Brasil, é uma visão de cultura evolucionista, né? Então, essa questão de que se é diferente da minha cultura é porque eles são sem cultura e minha cultura é melhor. Essa visão evolucionista da cultura sempre vai colocar a sua cultura, a minha cultura, como a melhor. A minha é melhor, eu julgo a do outro, mas a minha é melhor, né? Então eu julgo a cultura do outro se baseando na minha cultura. Eu vou lá julgar os chineses que comem morcego, que comem lá aquelas coisas lá que a gente não tem a cultura de comer, eu vou julgar deles. Eu vou dizer, pô, como é que os caras fazem isso? Mas o indiano pode olhar para mim também lá da Índia e dizer, poxa, brasileiro vive na barbárie. Por quê? Come carne de vaca. Né? A vaca, como todo mundo sabe, para os indianos a vaca é sagrada. Né? Eles não comem, mas a gente come. Né? E para eles, lá na visão deles, talvez julgando a nossa cultura, olhando pela cultura deles, vão dizer que a gente é bárbaros, né? Que comemos a vaca. Né? Assim como nós olhamos para a cultura chinesa e achamos que eles são bárbaros por comer cachorro, por comer carne de cachorro. Só que a gente não tenta entender o motivo da cultura de cada um, que é o que Franz Boas vai falar muito, né? Um cara muito importante aí, que ele vai dizer que a gente precisa entender a cultura do outro e não julgar a cultura do outro se baseando na nossa cultura. Né? Mas no século XIX, século XX, isso foi muito comum. Também lá atrás, né, no colonialismo, isso também foi muito comum. Essa questão de julgar a cultura do outro, né? De achar que o índio era inferior, que o negro era inferior, que a cultura europeia era superior, até porque o positivismo surge na Europa. Né? Outra coisa importante, a cultura ela vai se modificar de tempo em tempo, né? Cada período histórico você vai ter um tipo de cultura. Por isso que a gente vai ter muito hoje em dia o que a gente chama de choque de cultura, né? Quando nós temos lá um embate com os nossos pais, por exemplo, né? De comportamentos que a gente tem hoje que é natural hoje, mas que não era natural no período deles e que às vezes ocorre esse choque de cultura, né? O governo que a gente vive, que é um governo, por exemplo, conservador, né, que parece que às vezes está vivendo lá nos anos 60, né, também existe um choque de cultura, porque quando você quer governar com olhares da década de 50 e 60 em pleno século XXI, você vai ter relações culturais totalmente diferentes. A cultura ela mudou, a cultura evolui com o tempo, não que eu concorde com o evolucionismo cultural, mas a cultura ela se modifica de aspecto com cada tempo, cada momento. Os nossos tempos de hoje não é os mesmos tempos dos nossos pais. Então, às vezes ocorre também um choque de cultura por conta justamente da cultura se modificar com os períodos históricos, né? Nós não vivemos hoje como se vivia nos séculos atrás, em outros períodos, né? Então existe hoje ainda um choque de cultura por conta disso.
certo? E aí a gente vai falar sobre os primeiros estudos antropológicos, né? Que é a visão evolucionista, certo? Muito ligado ao positivismo, a cultura também vai ser vista como algo evolucionista. A minha é melhor do que a fulana, a minha cultura é melhor, né? Culturas mais evoluídas e menos evoluídas, e isso vai gerar o preconceito, isso vai gerar a pseudociência lá na frente, ou seja, é um ramo que justifica alguns preconceitos, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então você teria estágios de evolução. Esse período, essa parte evolucionista, ela fala em selvageria, barbárie e civilização. Você seria esse estágio para chegar na parte da civilização. Beleza? Essa é a parte evolucionista. Daqui a pouco eu volto um pouquinho com a parte relativista. Beleza?